Bom dia, tudo bem? Como é que estão vocês aí? Tranquilo? Nosso vídeo hoje vai falar sobre um assunto meio polêmico. É um assunto que as pessoas às vezes perguntam pra gente a respeito da visão reformada do batismo. Nós vamos falar um pouco sobre o batismo de crianças. É uma coisa meio polêmica, porque quando se fala em teologia reformada, as pessoas falam logo assim: então vocês batizam crianças? Né? Uma pedra de toque de quem escuta falar de teologia da reforma. Bom, para começar, a gente tem de explicar a palavra batismo. A palavra batismo, ela não tem outro significado que não seja mergulho, tá? A palavra vem de bapto, verbo grego que quer dizer eu mergulho. Baptizo é eu vou mergulhar, eu mergulho, tá bom? Não tem outro significado. E a própria Igreja Católica Romana, no seu cânone que fala sobre o batismo, no seu catecismo, diz lá no seu preâmbulo: o batismo, cuja forma plena reside na imersão. Então não tem como você fugir do grego, tá bom? A gente tem algumas referências a batismo na Bíblia, quando, por exemplo, Jesus manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não é uma referência única e exclusiva a batizar em água. Você pegar e batizar a pessoa na água, você imergir na água. João Batista também fazia isso. Já existia batismo antes do cristianismo. Era um ritual de ablução, era um ritual de purificação. Não era um ritual de conversão. As pessoas iam e eram batizadas, eram imersas. Até certas sinagogas tinham tanques de abluções para fazer esse tipo de ritual, tá bom? Tanto que quando Paulo conhece os 12 em Éfeso, ele pergunta: com que batismo vocês foram batizados? Ah, batismo de João. Batismo de João não era suficiente. Eles foram batizados novamente e receberam o Espírito Santo, tá? Então, quando se fala em batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, teologicamente nós podemos pensar que nós batizamos as pessoas não na água em si, no elemento água, mas na triunidade de Deus. Ela é imersa na triunidade, na trindade divina, tá bom? No nome da trindade divina. Por isso que tem esse simbolismo. Você não está imergindo a pessoa simplesmente na água, dando um banho. Você está imergindo a pessoa no, no, no nome da trindade de Deus. Quando fala também sepultados com ele pelo batismo na morte, nós estamos sepultados na morte de Cristo, tá bom? Então tem esse significado. E tem o significado de mergulho. Mergulho você pode mergulhar na água, você pode mergulhar em outro elemento, bom? Mas e aí, o que a Igreja Reformada pensa disso? Sobre o batismo. Nós batizamos crianças? Nós batizamos somente adultos? O que é certo? Batizar criança ou batizar adulto? É uma coisa que sempre vem à tona quando a gente fala de teologia reformada. Bom, vamos começar por etapa, tá? O batismo inicial era ministrado a pessoas arrependidas, que procuravam o batismo e eram batizadas, tá? Diga-se de passagem isso. Quando você vê no Didaquê, você já vê o Didaquê é um documento do século II, instrução dos 12 apóstolos. Então, você vai ver lá nesse documento do século II, que não foi escrito pelos apóstolos, mas são instruções acerca do ser da igreja, do modo de ser da igreja. Você vai ver assim: batiza-se em água corrente. Se não tiver água corrente, batiza em água parada, ou água quente. Tal. Se não tiver nada disso, derrama-se água 3 vezes sobre a cabeça do batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No século II já se começava o costume de se colocar água sobre a cabeça do batizando, no caso de não haver local de batismo. Nós estamos falando de um tempo em que a igreja está sendo perseguida, tá? Nós estamos falando do tempo que a igreja está sendo perseguida.
Existem algumas perseguições, algumas esporádicas, outras vindas do império, outras locais, mas a igreja está sendo perseguida. Existiam famílias que queriam que seus filhos fossem batizados, que passassem pelo batismo antes da família ser presa pelo Império Romano ou presa por qualquer que estivesse perseguindo, e essa família era lançada no cárcere. Os filhos menores de 18 anos, ao contrário do que parecem em alguns vídeos na internet, não eram lançados às feras, tá? Os romanos não lançavam crianças às feras. Antes, eles colocavam para uma outra família criar, fosse filho de cidadão romano, e se fosse filho de escravo ou de uma pessoa não livre, ela era vendida como escrava, era aproveitada como escravo. Quem respondia pelo crime eram adultos, eram maiores de 18 anos, tá bom? Mas como eles viam que as famílias iam se perder, os pais iam ser presos ou martirizados, o que eles faziam? Eles pegavam a família toda e batizavam a família toda, inclusive crianças de colo, tá bom? Inclusive crianças de colo. Ah, batizava com água na cabeça. Quando você olha a igreja ortodoxa, a igreja oriental, a igreja russa, a igreja armênia, a igreja antioquena, a igreja da Etiópia, não é com água na cabeça, eles não batizam por ablução. Eles pegam a criança e imergem a criancinha 3 vezes na água, tá? É assim que eles batizam a criança recém-nascida, ou já grandinha, de colo, ou uma outra qualquer. E o adulto vai ser batizado por imersão. Então, a igreja ocidental, ela tem o costume de batizar por ablução, ou por aspersão, ou seja outro derramamento de água na cabeça, conforme você queira chamar. Tá? Ablução é mais quando você joga água, e aspersão quando se molha a mão e se coloca, asperge a água na pessoa a ser batizada. Tá bom? Então, o que acontece? Como algumas passagens da Bíblia deixam obscuras, por exemplo, Paulo na casa do carcereiro, em Filipos. Ele vai à casa do carcereiro e diz que naquela noite toda a família dele foi batizada. Se tiver todo mundo adulto, ótimo, ótimo, tá? Todo mundo batizado adulto, se tivesse crianças. E uma hora daquela da noite, onde é que eles iam arrumar um lugar para batizar aquela família toda por imersão? Também tem isso, pode se pegar nisso. Não é? A gente não tem a forma com que se batizava, tá? Não tem a forma assim, dizendo Paulo batizou por imersão. Fala que ele foi batizado. E mesmo Paulo diz assim, eu batizei a família de Stefano, a Gaio, e se eu lembro, outra eu não lembro se eu batizei. Ah, então não era muito costume de Paulo batizar. Mas ele fala sobre, a Bíblia fala sobre esse batismo da família do carcereiro, Paulo e Silas. Mas não conta como foi e nem quem foi, diz que foi a família dele. Tá? Então, se houvesse crianças ali, ah, pastor, mas não tinha crianças, não é, na Bíblia não diz. Então eu não posso dizer para você se tinha ou se não tinha, e nem como foi, tá bom? Agora, é fato que no século II o batismo por ablução já estava sendo usado havia algum tempo. E a criança deve ser batizada? O adulto tem a condição de dizer assim, eu quero ser batizado, eu quero chegar, me confessar diante de Deus, diante da igreja, que eu sou um pecador, e me submeter ao batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. Tá? E a criança? Ela não tem essa condição. A criança não sabe dizer, a não ser que ela já tenha a idade da razão. Por exemplo, eu fui batizado com 9 anos de idade, eu era criança. Eu costumo dizer que nós não somos credobatistas, nós somos pedobatistas tardios. Tá? O que é o pedobatista? Que batiza criança. Então, a gente é um pedobatista tardio. A gente, às vezes, batiza criança. Na nossa igreja mesmo, nós já batizamos algumas crianças com 10 anos de idade que confessaram ser crentes em Cristo e se arrependerem e saberem que são pecadoras e se submeterem ao batismo. Tá bom? Alguns vão dizer para a gente assim, a criança não tem fé. Quando nós olhamos para o ritual da circuncisão do Antigo Testamento, e a teologia da aliança se apoia nisso, na substituição
da circuncisão pelo batismo e da ceia da Páscoa pela ceia do Senhor, ela vai se pegar nesse sentido. A criança, o menino, era circuncidado como sinal de pertencimento à comunidade de Israel. Tá? Com que idade? 8 dias de nascido. Com 8 dias de nascido, ele passava pela circuncisão. Tá bom? Agora, a criança sabia o que estava acontecendo? Não. Ele era circuncidado sem saber. Ele era circuncidado sem saber? Assim, à toa? Não. A família sabia o que estava fazendo. Ele era circuncidado sob a fé da família. A família pertencia à comunidade de Israel e queria que seu filho pertencesse à comunidade de Israel também, tá? Então, a criança era circuncidada sob a fé dos pais. Os pais levavam a criança até o rabino e um profissional disso aí, chamado Mohel, é que fazia a circuncisão e faz até hoje. Até hoje o judaísmo faz isso, tá bom? A criança é circuncidada sob a fé dos pais. Bom, qual o sinal do pertencimento à igreja hoje? É o batismo. A porta de entrada da igreja é o batismo. Como isso se dá? Pelo arrependimento, tá? Mas eu sou adulto. E a criança? Os filhos dos crentes devem ser batizados? Presta atenção, presta atenção. Uns dizem que sim, outros dizem que não, tá? Aqueles que dizem que não, dizem que para se batizar tem de ter fé. Está errado? Não, não. E aqueles que batizam a criança recém-nascida? Precisa de fé? Precisa sim, sim. Só se batizam filhos de crentes professos e membros da igreja, tá bom? Só se batizam filhos de crentes professos e membros da igreja. A criança é batizada sob profissão de fé dos pais. E os pais prometem criar aquela criança no caminho do Senhor, até que ela mesma possa fazer a confissão da sua fé e sua confirmação como membro da igreja. A partir do momento do batismo, aquela criança já é considerada membro da igreja. Ela é membro votante? Não. Ela sabe votar? Não. Ela tem consciência? Não. Mas ela já passou pelo batismo, ela faz parte da comunidade da aliança. Ela é membro da igreja, não é um membro comungante ainda. Membro comungante vai passar a ser a partir da sua profissão de fé no Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Algumas igrejas oriundas da reforma, que nem a luterana e a anglicana, tem a figura do padrinho. Conserva isso. O que é o padrinho? O padrinho é alguém que vai ajudar os pais na educação cristã dessa criança. Vai responder publicamente pela educação nos caminhos do Senhor dessa criança. Os presbiterianos, metodistas, os reformados em si, não fazem, não tem a figura do padrinho, eles não fazem parte do batismo. Mas os pais fazem publicamente sua profissão de fé para que a criança seja batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ela passa a fazer parte da comunidade da aliança. Tá bom? Já os batistas reformados, quando eu falo de batista reformado, não estou falando da denominação batista, mas daqueles que são credobatistas. As crianças não são membros da congregação. Só passam a ser membro da congregação a partir do batismo. Tá bom? Está certo, está errado, cada um com sua teologia. Se eu crucificar os irmãos que batizam crianças recém-nascidas, eu vou estar falando que a igreja deles é uma igreja imperfeita. Que a igreja deles não funciona nos moldes do padrão do Novo Testamento. E eu não posso fazer isso sem que haja, francamente, algo que contrarie as Escrituras. Tá bom? Eu não posso infamar juízo sobre a prática do batismo infantil. Eu posso ter até uma teologia que eu não me enquadre, aliás, eu não me enquadre essa teologia, mas eu não posso condenar isso, tá bom? Eu tenho de respeitar. Mesmo porque
Se eu for convidado para ir para uma igreja presbiteriana pregar, uma igreja metodista, ou uma igreja anglicana, uma igreja que batiza criança, eu não vou por causa disso? Eu não vou participar do sacramento da ceia junto com eles? Se eu participo do sacramento da ceia e da palavra, eu participo também da crença no batismo. Da mesma forma eles, que respeitam também o nosso modo de pensar. Respeitam mais o modo de pensar do credo batista do que o credo batista respeita o modo de pensar do credo batista. Tá bom? Então, para a igreja verdadeira, tá? Para a igreja reformada, ou a igreja que não é reformada, a igreja mesmo que seja arminiana, que nem os irmãos metodistas, perdão, ou alguns irmãos batistas também, ou alguns irmãos assembleanos que não batizam criança recém-nascida, é, é a questão de respeito. Se eu não participo do batismo, eu também não devo participar da ceia do Senhor. Eu não devo participar da palavra junto com ele, eu não devo nem chamar de irmão. Tá? Então, é heresia, pastor? Claro que não. Heresia vai de contra o credo apostólico. Heresia se eu colocar na palavra de Deus, ou colocar na prática da minha igreja, algo que a Bíblia não diga, ou algo que ela desautorize. Ou se eu pegar alguma coisa, a minha fé, e enxertar mais alguma coisa, que nem fazem os adventistas. Colocam os escritos da Ellen G. White em pé de igualdade com os escritos da Bíblia. Tá bom? Então, batizar ou não batizar a criança recém-nascida é uma questão de consciência dos pais, da igreja a qual ela pertence. Tá bom? A igreja que eu pertenço não tem esse costume de batizar crianças recém-nascidas. Mas também nós não rebatizamos pessoas que vêm de igrejas que batizam, se essa pessoa não pedir para ser batizada. Se a pessoa chega para mim, ou para o colega, que é o pastor presidente da igreja, e fala assim: pastor, eu me sinto batizado. Eu sou batizado, fui batizado e sou membro da igreja. Eu sou batizado. Quem é que vai falar para essa pessoa que ela não é? É uma coisa de coração, uma coisa de alma, daqui de dentro. Eu sou batizado. Agora, se a pessoa chega para mim e fala assim: pastor, eu não me sentia batizado, eu quero ser batizado novamente. Beleza, beleza, a gente vai batizar você de novo. A gente faz isso com pessoa que vem de igreja mencionista. Né? Chega pra gente e fala assim: pastor, eu não me senti batizado, eu tomei um banho. A gente batiza ele de novo se ele quiser, não tem problema nenhum. Batismo é fé. Batismo é fé. Eu só vou me batizar sob profissão de fé. Se eu sou um adulto e não me sinto batizado, quero me batizar de novo, a gente vai batizar sim. Mas se sente batizado, nós não te batizaremos de novo. Tá bom? Então fica aqui a questão do batismo. Tá bom? Então, batiza criança. É evangélico? Sim. Qual o problema? Evangélico você vê pela pregação da palavra. Tá? Não pela teologia batismal. Tá bom? E eu posso me batizar só quando eu quiser? Sim. Sim. Não está falando questão de fé. A criança não sabe o que está acontecendo. Tem adulto que não sabe. A gente vai batizar a pessoa diz que não sabia o que estava fazendo. Tá? Então, isso uma explicação para você sobre o batismo, o que nós reformados pensamos do batismo e o que a igreja reformada pensa sobre o batismo, da teologia batismal, do credo batismo, do pedobatismo, e fica aí uma palavra bem conciliadora quando se pensa a respeito desse sacramento da igreja. Tá bom? Qualquer dúvida, coloca aí no comentário, que dentro do possível a gente responde para você. Tá bom? Fica com Deus, um beijão para você, tá? Tchau, tchau.